Olá pessoal, professor Ricardo aqui de novo. E uma das argumentações mais frequentes que nós ouvimos vindo dos bolsonaristas é que Lula é um ex-presidiário, ex-condenado, chamam Lula de ladrão, de larápio. Mas eles fingem não saber, porque eles sabem, então eles fingem não saber que todos os processos contra Lula foram anulados. E foram anulados porque não deveriam nem ter sido instaurados. Tamanha a fragilidade desses processos. Evidentemente se trataram de processos políticos, processos com motivação política. E isso já ficou mais do que provado nas conversas que a Vaza Jato, a investigação jornalística do Glenn Greenwald, demonstrou. A conspiração que foi a Operação Lava Jato entre Moro, Dallagnol e companhia para criminalizar Lula, criminalizar o PT e retirá-lo das eleições passadas. Se esquecem também esses bolsonaristas que quem foi preso por atos terroristas foi Bolsonaro, quando ainda era do Exército, porque tramou um atentado contra o próprio Exército numa campanha por reivindicação de salários deles lá. Como prêmio, ele foi expulso, mas para se colocar panos quentes, não parecer que de fato ele estava sendo expulso, ele foi aposentado, foi colocado na reserva. E como de costume, quando vão para a reserva, são promovidos. A mamata já vem de muitos anos nas Forças Armadas. Então ele se afasta e ganha o título de capitão. Nunca foi capitão de nada, não foi sequer um militar de respeito. Muito pelo contrário, né? Mire-se os apelidinhos que ele tinha desde essa época. Mas veja bem, Lula também foi preso durante aquele período pela ditadura militar, enquanto organizava protestos, greves lá no ABC Paulista, junto ao Sindicato dos Metalúrgicos. E aí eles vão dizer, Lula foi preso na ditadura, Lula foi preso na democracia, é porque Lula é bandido mesmo? Não. Lá ele foi preso por representar os interesses da classe trabalhadora sem atos terroristas, diferente de Bolsonaro. Na democracia, Lula foi preso por uma conspiração da Lava Jato, de uma conspiração de Moro com Dallagnol, que rendeu milhões para esses dois, pessoalmente, quebrou a economia brasileira e ficou comprovado que se tratava de um processo político, de uma perseguição política. Tanto que mais de 25 processos foram anulados pela Suprema Corte Brasileira. E não, a desculpa de que Lula tem amigos na Suprema Corte é algo absolutamente ridículo. Fosse assim, ele não teria ficado quase 2 anos preso. Enquanto pessoas como Aécio Neves sequer dormiram uma noite na cadeia. Enquanto pessoas como Temer ficaram de um dia para outro na cadeia, e estes sim com crimes confirmados, comprovados, né? Então, a próxima vez que a gente ouvir Bolsonaro falando que Lula é ladrão, nós vamos dizer, não, Lula é acusado injustamente. Ah, mas você apoia ladrão? Não, eu apoio o melhor presidente que esse Brasil já teve e que sim, foi preso porque foi perseguido na ditadura e foi preso porque foi perseguido por uma conspiração, inclusive apoiada por países estrangeiros, apoiada pela CIA, que é o Serviço de Inteligência Americano. Então nós temos orgulho de apoiar Lula, mesmo tendo sido ele preso, mesmo tendo sido ele condenado, porque a história mostra que muitos condenados ao longo da história foram condenados não por serem criminosos, mas por afrontarem diretamente o poder e os poderosos. E Lula, enquanto presidente, atuou definitivamente para um processo de igualdade social como o Brasil jamais tinha visto. Muito longe de atingir a igualdade entre as classes, mas com certeza foi o governo que mais diminuiu o fosso social entre ricos e pobres no Brasil. E isso a burguesia, e por isso a burguesia jamais vai perdoá-lo. Jamais vai perdoá-lo por ter colocado o pobre no orçamento, por ter dado condições para o pobre ter colocado o seu carro na rua, para o pobre ter colocado o seu filho na universidade, para o pobre ter se colocado nos aeroportos para viajar, inclusive para o exterior. Essa burguesia brasileira e as classes médias brasileiras mais ignorantes não admitem. Por isso ficam repetindo que Lula é ladrão como se fosse uma ofensa, para não admitir que o que eles não querem
é a volta da igualdade. O que eles não querem é um Brasil que seja mais justo e mais igualitário, porque assim eles podem se sentir elite, eles podem se sentir superiores às classes trabalhadoras. Mas Lula vai voltar e a igualdade vai voltar a ser conquistada junto com a classe trabalhadora. Grande abraço, até a próxima.